Muito bom dia, boa tarde já, né, os queridos amigos e amigas. Hoje, 6 de setembro, meio-dia e 52 da tarde, e cá estou eu, Jo, para falar com vocês sobre o mercado dessa semana aí, que mercado essa semana foi volátil, né, especialmente ontem que a gente teve o payroll, teve uma movimentação bem forte. Na verdade, acho que foi na terça e na quarta, o mercado ficou bem travado. Na quinta já deu uma primeira movimentada e ontem realmente o movimento foi bem forte aí no payroll, não só aqui, mas em todos os mercados. Então, colocando aqui rapidamente, sem mais delongas, Ibovespa no semanal, rompemos então mais uma vez o que a gente chama de topo histórico, né? Rompemos aqui nessa região. Inclusive o semanal fechando acima, validando de uma vez por todas este rompimento anterior que a gente tinha, né? Aqui a gente tinha comentado a questão da manipulação, em questão que isso aqui foi só um sweep, mas agora de fato ele validou essa pernada. Validando essa pernada, o que eu posso dizer para vocês, meus caros amigos? Que a tendência agora está firmada, né? Ela está confirmada. Então, se eu quero partir desse princípio de qual é a tendência macro de alta, completamente validada, todo e qualquer recuo em regiões interessantes nós iremos buscar pela compra, porque é o mais fácil a se fazer. Não está invalidado, contudo, porém, vendas aqui. O problema de venda é, até você acertar o ponto do fio da meada, você vai errar muitas vezes, porque não temos referência agora. Então, como a gente busca o trade mais fácil, no ativo mais fácil, iremos esperar a queda para poder comprar, né? Então é isso que nós queremos. Olhando aqui direto para o nosso gráfico limpo, já vamos falar aqui das nossas regiões marcadas. Desculpa. Aqui era aquele último topo, né? Que eu tinha marcado esse último topo aqui. Consegue ver bem aqui no diário. A gente tinha comentado sobre a questão da divergência nos 60 minutos, né? Veja, eu não sei por que tá isso. Veja que a divergência, ela se mantém. Preços mais altos aqui, MACD mais baixo, fundo anterior muito forte, muito sobressalente, indicando que a ativação desse trade traria o preço de volta para cá. Quero vender? Cara, não tô tão afim de vender, sendo bem sincera. Eu quero que caia para poder comprar. Mas o cara que tá afim de vender não tá errado de pensar que era para ter sido na perda dessa pernada, não perdeu. Não perdeu, não perdeu, não perdeu. Ou seja, o comprador tá tentando empurrar e justamente para não deixar fechar abaixo aqui. Ó, lembra aquele negócio do spring que a gente fala para vocês? O candle que fecha acima, depois outro fecha abaixo, perde a mínima, pau na venda. Então o comprador está literalmente tentando defender com unhas e dentes para que não feche dentro da região e não ative essa divergência, né? Não ative essa divergência. Então, cenário mais plausível, deixa os dois brigarem, sai dessa briga de leões, porque nós somos isso aqui, ó, uma formiguinha, deixa cair para comprar. Mas eu só queria especificar esse cenário macro para vocês, que qualquer perda de mínima de 60 minutos, sabendo que o MACD está caindo aqui, vai ativar essa divergência para tentar empurrar o preço para cá. Se eu sou uma pessoa inteligente, eu vou esperar qualquer região plausível que me dê um gatilho, ou então eu espero aqui no fundo, espero manipular, capturar essa liquidez aqui, para eu poder comprar e ir com preço de volta, tá? Mesmo sabendo que o Bovespa está no topo histórico, é importante ressaltar, tem empresas que não estão caras ainda, que ainda estão baratas. Então a gente tem que olhar por essas empresas. A gente tem a carteira aqui do canal CDI, faz um tempo que eu e o Clinton a gente não consegue gravar juntos, né? A carteira CDI, mas a gente continua aportando semana atrás de semana. Então, Banco do Brasil, que está super descontado, e muita gente não sabe o que vai acontecer da lei Magnitsky, mas querendo ou não, com os fundamentos que nós temos, a questão do preço ainda está barato, BB Seguridade é outro que está bem barato, Honey 3 é outro que está barato. Então a gente tem ações aí que valem a pena a gente ter um olhar mais amigável, né? E aí lembra aquela questão que todo mundo fala, né? Quando tá no topo histórico de Bovespa e a gente está no topo histórico da nossa taxa CDI. O que é mais prudente para a gente fazer? Bom, sabendo que no cenário de taxa CDI, que é assim, estamos em nível histórico, pode até seguir por mais um tempo, mas o cenário mais provável é que vai começar a cair. E aí, o que vai acontecer? Quando começar a cair, aí que a grande maioria das pessoas físicas vão sair da renda fixa e vai vir para a renda variável. Então, você
que olha gráfico todo santo dia, tem obrigação de já estar olhando essas empresas antes daquele cara que nunca olhou gráfico e só está na renda fixa, esperando o assessor dele mudar de ideia depois, né? Então agora é o momento da gente poder se antecipar, porque a simetria, o upside da renda variável vai estar maior do que a renda fixa, né? Logicamente, a gente vai ter que ver quais ações estão descontadas, quais ações estão valendo a pena, por exemplo, dólar 11, se você não tem dólar 11 na carteira, uma forma de você dolarizar é prudente. Ah, mas dólar não para de cair. Sim, não para de cair. A gente vai dolarizando aos poucos, né? Agora é o momento certo de você dolarizar. E não em dezembro de 2024, quando você estava vendo todo mundo falar, todo mundo zero, todo mundo falando para dolarizar. Quantas pessoas perderam dinheiro dolarizando no patamar de 6,20 e 6,30? E olha o patamar que está hoje. Mas nós, como olhamos gráfico, agora nós estamos vendo que está em região de muito desconto, está em região que vale a pena de fazer isso. Não é pegar seu patrimônio 100% e já travar no valor de dólar e mandar para fora. É você fazendo isso semanalmente, quinzenalmente, algo assim. Então aqui o que a gente quer, então, a expectativa, eu deixei essa assinalada aqui só para a gente saber da manipulação por desencargo de consciência, mas a primeira região que eu quero comprar aqui é 141.325 até 140.867, depois disso 140.420 até 139.950, depois espera essa liquidez aqui, ó, eu não achei que eu estivesse desenhando. Sorry. Espera essa liquidez aqui ser consumida para tentar algum trade aqui de compra, ou então a gente espera essa próxima região. 138.905 até 138.350. Depois disso, a gente tem aqui 136.637 até 135.905. Isso aqui são as linhas de boss que vocês pedem para deixar assinalado. Depois 135.450 até 134.910. E depois 134.041 até 133.900. Acho que esse é o cenário para a semana que tá bacana para a gente dar uma olhada. Olhando direto aqui para o índice futuro, eu deixei a mesma questão marcada com vocês, foi muito interessante ontem, ele parou em cima dessa linha. Olha os vídeos de quinta-feira aí, né, que a gente tinha, 145.465 cravado, linha de boss semanal. Tocou lá, deu uma bitoquinha e caiu. Lógico que tem muita gente que tem muito receio, né, de fazer no toque, até porque é uma linha semanal, o range pode ser muito alto, era véspera de notícias, mas é bom saber que as linhas funcionam dessa forma, né? Bem legal, inclusive. Então, aqui a gente tinha o nosso topo de estrutura aqui também, né? Isso aqui é a mínima e a máxima já cravada do dia de sexta-feira. Eu deixei essa linha em verde aqui para a gente ficar de olho na seguinte questão, tá? Que isso aqui foi a minha referência, isso aqui está sendo a minha manipulação. A gente teve a volta, ó, a gente teve a volta do toque, o beijinho ali no que é a primeira defesa do médio do player. Isso aqui pode funcionar de novo como defesa do médio do player para tentar trazer o preço para cá. Só para a gente ficar atento. De novo, não estou tão interessada na venda, gostaria mais que caísse para comprar, principalmente no day trade. Mas eu não descartar o cenário de que, sabendo que eu estou numa resistência do semanal, isso aqui pode ser útil para entender um impossível início de montagem de posição. Temos a região, temos o POI, que tocou, e temos o gatilho, que é justamente aqui, acionamento da divergência quando perder a mínima de 60. Mas olha como é engraçado, o comprador está nitidamente tentando empurrar para não perder a mínima de 60. Isso aqui acabou criando uma linha de tendência de alta, né? Então a gente sabe que vai ter essa liquidez para ser consumida na segunda-feira, provavelmente já. E quando consumir, ele vai tentar buscar o último fundo aqui, ele vai tentar buscar essa região, essa aqui. Então aqui pode ser um ponto interessante para saber de quem sabe de possível spring. Eu só não marquei ele aqui porque eu acho muito agressivo. Ainda o mercado vai estar de ressaca do payroll, então acho que ficou fora desse game, assim, sabe? Primeira região de compra que a gente tem aqui é 143.555 até 160, que é a mínima, né? Depois 142.475 até 142.315, depois 142.000 até 141.875 e depois 141.630 até 141.311. E aí a gente volta aqui para aquela região que eu gostaria muito que fosse liquidada, né? Ele só tocou na ponta do nosso order block. Tem ainda os 50% do order block para ser mitigado, bem aqui, ó. 50% para ser mitigado. E a última forma de mitigar um order block, né, é fechando abaixo, fechando acima, que é a manipulação que a gente chama. Depois disso, a gente tem uma linha importante de BOS aqui em 140.835 e aí a gente volta para o patamar de 140.536 até 140.260, tá?
Ponto importante, tá? O que eu gostaria muito, se eu pudesse pedir para, ó, quero fazer uma venda, Ari, quero fazer uma venda, o que que você indica? Então, assim, pelo nosso operacional, tá? Tocamos a região do semanal. Inclusive, estamos nesse order block aqui que a gente tem marcado. Ele fica muito mais visível para você pelo diário, ó. Vou botar aqui. Esse carinha aqui, tá? Esse é o order block que nós estamos, tá? Só deu uma bitoquinha ali. Então, assim, a gente ainda tem espaço para cima, sim. Tem espaço para cima, sim. Que aí a gente tem ainda os 50%, que eu deixei marcado aqui para vocês, em 146,225. Depois, a gente tem a parte da manipulação, que aí vai tocar a linha anterior de boss semanal. Isso aqui é muito interessante. Seria o melhor dos motivos para poder fazer um swing trade. Mas vamos lá. Nossa teoria de como que a gente faz no nosso operacional. Semanal tocou ali. Beleza, check. Diário. O intermediário tem que estar acima de 70. Não tô. Nem o RSI, nem momento, nem nada. A gente até vê aqui que pelo nosso indicador do RSI Levels, pelo RSI do nosso indicador do RSI Levels, a gente só vai chegar ao diário com RSI acima de 70 aqui em 147 mil. Poxa, então são mais 3 mil pontos para cima. 3 mil pontos para cima, né? Então, o cenário mais plausível é a gente esperar cair para a gente tentar surfar essa compra até aqui, tá? Se eu estiver muito errada, então eu vou perder essa venda, porque eu sou muito criteriosa, né? O meu diário não tá no ponto que eu gostaria de venda, né? De sobrecompra. Mas aí a gente pode pegar o seguinte: semanal, diário, próximo tempo gráfico nosso do índice futuro, 114 minutos. 114 minutos, que é o nosso tempo gatilho, né? Lembra que a gente usa 3 tempos gráficos? Pausa. Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando até aqui agora, nossa mentoria tá sempre aberta às vagas. Entra lá, compra a vaga, entra, usufrui de todo o conteúdo 7 dias gratuitos. Se você não gostar, você pede o estorno. Aí tem muita gente que vai falar, mas todo mundo faz isso e nunca tá liberado. Cara, o nosso tá 100% liberado, todo operacional. A gente não é muito inteligente em falar, não, esse cara, ele vai comprar e vai ficar 6 dias nesse conteúdo. No 8º dia, eu libero todo o restante, então ele não vai poder cancelar. A gente não faz isso, a gente realmente libera tudo, porque se quiser ficar, é porque ficou, porque gostou do negócio e não vai falar mal de nós, né? O que a gente quer é que não falem mal de nós no Reclame Aqui. Se falar bem, aí a gente está cumprindo o nosso objetivo, porque estamos entregando um trabalho sério, um trabalho bacana, que as pessoas gostam. Então tá tudo certo, tá bom? O cara não fica mal das pernas, não. Então, assim, voltando aqui, a gente tem a divergência do nosso RSI aqui, ó, bem aqui, com esse fundo querendo ser rompido ou testado. Então, a gente sabe que na ticada ou na perda da barra, né, depende se você é mais agressivo ou não, a ticada tá aqui, ó, pá. A perda dessa barra aqui já aciona o trade para cá. E aí a pessoa teria que estar calculando um risco de pelo menos 2 vezes o risco. Falando bem sincera, para fazer esse trade aqui, tinha que pagar pelo menos 3. É que ele paga quase que 3 aqui. Então tá um trade plausível, não tá um trade ruim, não. Não tá um trade ruim, não. Mas não é o trade do jeito que a gente gosta, porque eu precisava do diário lá no RSI 70. Se fosse isso, eu daria o meu risco cheio, 100%. Pegando aqui que é um trade xoxo, eu vou usar menos do meu risco para não me machucar se eu estopar, porque eu não estou conforme 100% aquilo do operacional. A gente pode ir manobrando o nosso risco assim, tá? Porque tem aquele cara que vai olhar e se ficar indo, ele fala assim, puta, por um detalhe eu não entrei e foi, que droga. Então, se você não quiser ficar de fora, se você tiver gordura, você pode fazer mais ou menos nesse ritmo, tá? Então, aqui já tá chamando absurdo para mim, vem neném. Veneném, tá? Então é isso. A gente tem essa compra aqui, essa venda aqui que poderia ser ativada. Não é uma venda que a gente fica confortável justamente por causa dos cenários. Se a pessoa vendeu aqui, beleza. Agora, se a pessoa não vendeu e está esperando para a região de compra, aqui é a primeira região de compra que poderia ser ponto de parada do preço. Lembrando que a gente usa algumas regras, né? Tanto o RSI quanto o MACD no nosso gatilho para poder fazer qualquer compra. Não é chegou na região, papum, tô comprando, tá bom? Então, 143.555 até 143.160. Depois, 142.474 até 142.315. Depois, 142.000 até 141.875. Depois, 141.635 até 141.311. Depois,
140.536 a 140.260 e por último, 139.945 até 139.720. Na parte da cima aqui, tocamos a linha de boss, estamos no order block nosso ali. Isso aqui, o order block inteiro do diário, né? Que a gente sabe que, ó, aqui eu não vou comprar. Aqui, no topo do topo, eu não vou comprar. Mas, Ariane, você falou que tem espaço. Mas é lógico, a gente espera cair um pouquinho e vou comprar, né? Eu não vou comprar um rompimento, eu não sou louca da cabeça. Então, a gente tem um order block aqui de 145.380 até 146.915. E depois aqui, 145.952 até 146.523. Aqui, quem quis fazer a venda poderia até ficar esperando um sinal no tempo gráfico menor, e foi isso que alguns colegas fizeram. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu não sei se ele aparece aqui. Olha que interessante, cara. Isso aqui eu ensino muito em algumas aulas minhas. A gente olha o volume desse delta aqui. Olha o volume desse delta aqui. Gigantesco. 55 mil pessoas comprando numa resistência do semanal. Cara, isso aqui você já começa a pensar, cara, essa pessoa vai se lascar. Vai se lascar. E até continua evoluindo bem, evoluindo bem, evoluindo bem. Até que. Olha esse volume aqui, como ele começou a aumentar. A gente tem algumas regras que, como é que a gente considera que já é um volume agressivo, assim. Mas aqui, muitas pessoas já estariam vendendo. Até porque, se a gente for um minuto, a gente consegue avaliar muito bem essa questão aqui, ó. Que isso aqui era uma base. Isso aqui era uma base que estava se formando. Ai, imã. Uma base que estava se formando. Ele vem, faz a nossa manipulação junto com esse candle. Olha o candle de 1 minuto. Olha esse tamanho de venda aqui. Então, isso aqui já é um motivo plausível para a gente poder tentar arriscar uma venda aqui. Isso aqui é uma aula de delta que eu dou de vez em quando, mas é bem interessante a gente olhar o mercado assim, né? Pois então, voltando aqui. E depois dessa região, a gente tem aqui 147.380 mil, mais ou menos, tá bom? Então, é isso que temos de cenário para o índice futuro nessa semana. Vamos falar de dólar aqui. Dólar, igual eu falei com vocês, né? Se a gente for olhar no próprio mensal, olha onde a gente tá. Tá em patamares aqui de 2019, né? 2020. A gente tá em patamar que a gente considera que é um patamar de média histórica, né? Pode até cair mais um pouquinho aqui, ó. Se quiser cair mais para cá aqui, fica bonito. Na verdade, se eu fosse um peixinho e quisesse pegar todo mundo na pegadinha, eu ia fazer isso aqui perder, viu? Bem sincera. Eu gostaria de ver isso aqui ser perdido. E essa manipulação aqui, meu caro, fazer pegar todo mundo na contramão e vir pra cá. Aí vai pegar feio, os amigos. Vai pegar feio. Mas enquanto a gente não tem isso, a gente vai trabalhando aqui no que temos. Deixa eu aqui, para não eu deixar já prontinho. Então, vamos falar de coisa boa. Tá parecendo um palhaço meu gráfico, né? Quando eu olho o semanal. Antes de eu passar aqui. A gente tá, então, ó, nessa pernada aqui que a gente considera 79% de toda essa amplitude, que é o OTE, região de OTE. No diário, a gente já estava vendo a nossa base aqui. Isso aqui era uma base em região de fundo. Vou pegar essa aqui, mas na verdade eu vou pegar só essa parte aqui, tá? E aí, o que a gente quer dizer aqui quando a gente dá um zoom em... Se eu boto o próprio 60 minutos, a gente vê que tudo isso aqui tá trabalhando nessa lateralidade, né? Vem para cá, vem para cá. Então, a gente poderia estar considerando isso aqui no nível de preço. Se a gente estiver desenhando a nossa base mesmo, aqui, pronto. Pega certinho os pontos de defesa, A gente vê que estamos caminhando, manipula em cima, pá, manipula segunda vez, vem defesa do médio player, vem defesa do médio player, e o alvo da manipulação no topo é quebrar fundo. Então ele atingiu o alvo dele, que era quebrar o fundo. A gente tem essa base aqui, a gente teve o primeiro toque, teve a manipulação, região de defesa, e quando tem a manipulação no topo, o que eles querem, o alvo dele? Perder fundo. Perdeu o fundo, fez a manipulação, rompeu aqui, inclusive, essa manipulação de fundo, fechou abaixo, fechou acima, rompeu o candle aqui, para tentar voltar para cá, tá? Então, o alvo mais macro é tentar voltar para lá agora de novo. Vamos ver se vai, não sei se vai. Eu sei que no diário a gente consegue ver que continuamos na divergência. Inclusive, no diário é muito, muito claro isso aqui, ó, essa manipulação. E aí a gente vê o quê? Tá subindo, vai para cima, perde fundo e ainda está com o MACD comprador. O que quer dizer que, como que é uma divergência oculta, como que ela funciona? Eu preciso do MACD aqui mais em cima, ticando para cima, e o rompimento deste candle que fez o MACD para cima, eu tentaria tomar com o stop aqui na mínima, tá? Tomara que o candle de amanhã seja mais lateral, e aí quando romper fica um stop curto, para tentar um alvo mais longo, né?
que teria que ver se vai ter o nosso risco retorno. Ou então deixa romper e a gente pegar na volta. Vai ter que deixar romper e pegar na volta. Vai ter que ser. Triste. Mas vamos lá, falar das coisas mais claras aqui. Região de compra, região de venda, tá? O verde aqui é justamente a linha de defesa do médio do player. A nossa expectativa é que se ele voltar para essa região, tem que defender. Tem que defender. Porque foi onde ele defendeu uma vez, foi onde ele já deixou manipular e agora ele vai defender de novo, tá bom? Inclusive, esse order block aqui que eu tinha é desde muito, muito tempo, que é essa região aqui marcada, essa região marcada desses 2 dias até aqui, e a gente marcando 50%, a gente vê que foi muito próximo da parada do preço, né? Lembra da manipulação de 50% que eu já falei para vocês que acontece muito? Então, essa compra aqui, ela foi realizada, inclusive, na divergência dos 5 minutos, ó. Era o meu POI, era uma divergência dos 5 minutos que eu já estava pensando para tentar voltar no preço, e olha o que acontece. Ele começa a cair, o MACD caindo, seguindo, beleza. Quando chega aqui, ó, ele faz a ticada para cima, no candle de 11 horas, aqui, candle de 11 horas. O rompimento deste candle é a divergência oculta, então, rompimento aqui. Nisso, desenha o seu traço, o seu alvo, vê se tem espaço, e andou aí 4 vezes. Mas a saída foi aqui, ó, tá? Por causa dessa defesa do médio do player, poderiam brigar, certo? Em cima da linha. Agora, o que é a expectativa? Cara, se for para comprar, até daria para tentar ver se aqui gera algum gatilho para mim. 5.435 até 5.430, mais ou menos. Se falhar aqui, a gente espera aqui a volta na região de mínima para ver se vai defender novamente. E aí ali, o interessante seria que ele fizesse isso aqui no MACD, ó. Sobe um pouquinho ainda, cai. Quando cair, ele vem perder mesmo, com a divergência dos 60 minutos também rolando. Aí dá para comprar, tá bom? Então tá, de compra é só isso que nós temos. Para venda é tudo, né? Mais fácil. Igual o índice. Tudo é mais fácil na compra agora. 5.478 até 5.487 com 50. Depois 5.502 até 5.507. Depois 5.509 até 5.516. Depois 5.526, né, 25,50 até, meu marido tá me ligando para almoçar, até 5.539. Depois disso a gente tem essa região aqui de 5.555 até 5.565,50 e por último aqui 5.621,50 até 5.640, tá bom? E agora vamos para o TradingView para olhar tudo que está acontecendo lá fora. Bom, DXY a gente está falando aqui há muito tempo que a gente precisa que saia para algum dos lados, né? Ele veio e estourou as mínimas aqui ontem, fazendo mais uma vez esse canseira, exatamente igual ao nosso dólar aqui, fazendo o que a gente chama de manipulação. Aqui tá a mínima, fechou abaixo, deixa eu desenhar, né? Fechou abaixo, fechou acima e ativou o trade aqui para tentar voltar para cá. Mas, de novo, cara, eu não quero mais trabalhar nesse quadrado aqui. Eu quero que saia para algum dos cantos para a gente poder fazer. Ou cai, arregaça aqui, vem para cá, para 95,812, ou sai daqui logo e vem aqui para essas máximas para a gente trabalhar, às vezes, uma possível manipulação ou alguma coisa aqui nessa região, tá bom? Euro-dólar, mesma coisa, mas ontem, em contrapartida, finalmente estourou essa linha de tendência de... deixa eu deixar aqui pra gente, né? Linha de tendência de baixa. Então, já capturou toda a liquidez. E agora, também, o que ele tá fazendo? Ele manipulou todos os topos aqui, fechou acima, fechou abaixo, ativou a venda para tentar voltar para cá. Essa venda eu não gosto muito, então eu espero que qualquer ponto de partida de início aqui, ó, como esse topo é muito mais alto, esse 1 hora tá mais forte, num tempo gráfico menor, dá para capturar alguma compra para tentar retestar o topo. Isso aqui é tudo tempo gráfico intermediário, tá? Que daria para trabalhar. Não, vou deixar lá, porque eu gosto de ver às vezes como ele bate, segura às vezes, tá? Vou deixar. Note que inclusive essa força aqui também foi muito compradora, mas esse fundo também. O que pode acontecer aqui pelo 288 minutos é ele cair reto, devolver o movimento, manipula isso aqui e depois ele volta a subir para testar aqui. Bem comum, bem comum. E o S500 deu aquela derrocada no dia de ontem, tocou, beijou a nossa região aqui, voltou a subir, agora deve mitigar para uma região que pode dar uma venda. A venda não me interessa, né? Eu vou deixar marcado aqui para vocês, mas ela não me interessa. O que me interessa mesmo é que ele bata aqui, caia e venha beijar essa região de 50% aqui. Ou então, se ele passar e não der meu gatilho, melhor ponto de compra, 6368, mais ou menos, 6368, tá bom? Ouro continua renovando máximos atrás de máximos, não conseguimos capturar ele ainda, esperar que ele caia até essa região 355,
até 3,545, primeira região de compra que eu tenho, depois aqui 3,506 até 3,498, segunda região de compra. E o Bitcoin também está no mesmo marasmo agora que o DXY, a gente consegue ver aqui que ele está trabalhando nesse retângulo aqui. Isso aqui pode sim significar o que a gente chama de drop, base drop, tá? Eu gostaria mais desse cenário do que o cenário dele voltar a subir agora. Que eu quero muito mais comprar, né? Se ele subir, eu vou ter que esperar muitos outros argumentos, como até o Fear and Greed lá de fora e tudo mais tá mais alto, todo mundo tá muito otimista. Eu não tô vendo a galera tão otimista assim, sabe? Só a galera do Brasil que tá otimista, sendo bem sincera. Isso ajuda na venda para quem quiser fazer a venda, né? Então, eu gostaria, e até o MSD está falando aqui, né, que qualquer repique que tiver, ele vem retestar aqui essa região. Então, que ele reteste e volte aqui para esse ponto aqui de 106.325 até 105, e depois o presente de Natal aqui, né, quem sabe se ele for 98.327 até 96.800, é uma região muito boa para se acumular, tá bom? Acho que é isso, né? Grande beijo para vocês, um excelente final de semana e até mais.